Shalom, irmãos. Pode tomar o seu assento. Não poderia começar de outra forma, não sei, fazendo uma referência do meu amigo, poeta e pensador contemporâneo Mau Mau, e fazer a pergunta para você: vocês estão felizes? Amém. Eu também estou feliz de estar aqui com vocês essa manhã, como eu costumo dizer. Para mim é sempre uma alegria estar aqui no culto, te ver, e ainda mais um privilégio poder compartilhar uma palavra ao seu coração. Hoje eu vou compartilhar, a gente vai interromper a nossa série de mensagens à Bíblia. Eu pedi para o pastor, e ele também, quando eu pedi, ele falou que já estava no coração dele também. Eu pedi para o pastor para que eu ministrasse uma palavra em homenagem à trajetória do Mau Mau aqui no nosso meio, e reproduzir, né, tantas coisas boas que nós vemos na vida dele, que são reflexo de valores e princípios que nós encontramos na palavra. Então eu quero te pedir, se no meio da ministração eu começar a chorar, realmente é bem difícil para a gente ministrar hoje, para todo mundo é um luto, mas nós queremos fazer desse momento um momento feliz e alegre, porque a presença do Senhor está aqui, e nós temos muitos motivos para nos alegrar, né, irmãos, em relação à vida do Mau Mau. Antes de começar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, essa manhã, Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Queremos Te louvar, Pai, pelo privilégio que é estarmos na Tua casa, Senhor. Ó Deus, essa é a nossa alegria. Nós nos alegramos, Pai, quando nos convidamos para a Tua casa. Estar na Tua presença, ó Deus, por um segundo é melhor do que passar 1000 anos em qualquer outro lugar. Ó Deus, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações. Toda tentativa do diabo, Pai, de roubar a semente, nós declaramos caída por terra. Tentativa de roubar a atenção, em nome de Jesus, caia por terra. Amém. Amém? Quero te convidar a prestar atenção na palavra, irmãos. Eu vou pegar no nosso pé e também vou me policiar para que a gente aproveite ao máximo o momento de palavra. Então, se você está com o seu celular aí, você quiser colocar no modo avião, não entra no WhatsApp, não converse com ninguém, porque a estratégia do diabo é fazer com que você venha até aqui e você volte para sua casa do mesmo jeito, e tudo que você ouviu em relação a Deus não frutifique na sua vida. Então ele vai colocar o celular, ele vai colocar um problema, ele vai colocar alguém para conversar com você, na tentativa de roubar essa semente. Amém? Todos estão comigo nisso então? Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu coloquei o tema da minha palavra, quando Deus colocou no meu coração de compartilhar uma palavra, foi o tema que veio. E eu espero que você não se escandalize, mas com certeza você vai entender o sentido. O tema da minha palavra é a vitória do mal. Talvez é a primeira vez na história que o mal venceu, né? Eu quero falar da vitória do mal, quero falar da vida do mal. É uma honra para mim poder estar aqui, não só compartilhando a palavra, mas poder falar da história desse grande homem, desse soldado do anonimato. Ontem nós estávamos ali no luau junto com a célula, os amigos e a família dele, e eu destaquei, né? Eu falei como que é bonito ver a história de um gigante do anonimato. Nessa mesma semana faleceu um cantor famoso, né? E eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, não existia coisa mais trágica, não existia forma mais trágica do que viver uma vida e terminar uma vida, do que como esse cantor. Mas tinha um monte de gente lá, multidões, a mídia, e todo mundo atrás desse cara porque ele era famoso. Mas a verdade, irmãos, é que diante do mundo, pode parecer que a história do mal era irrelevante, era pequena. Mas diante do céu, ele era um gigante. Espiritualmente, talvez ele seja maior ainda do que nós víamos fisicamente. Porque ele era grandão, né? O Marcão falou na semana passada. Ele é o cara do abraço interminável, né? Você abraçava ele e você tinha a sensação que não terminava mais. Quem teve esse privilégio sabe o quanto foi bom poder abraçar o mal. E eu quero falar um pouco, extrair alguns princípios que nós vemos na vida do mal, que nós podemos aplicar à nossa vida. Mas antes de começar, eu quero poder falar algo. Eu sei que nesses momentos de luto
É muito comum que o ser humano assuma uma postura de questionamento diante de Deus. A gente se coloca em pé de igualdade com Deus e a gente sente o direito de questionar a Deus e perguntar: Senhor, mas por que você permitiu isso? Se o Senhor é bom, por que o Senhor permitiu algo de ruim que acontecesse? Né? A gente questiona isso, todo mundo, especialmente no momento de luto, é muito comum que isso aconteça. Mas o primeiro ponto é que a gente nem poderia questionar o Senhor, porque quem somos nós, meras criaturas, para questionar o Todo-Poderoso? Mas existe uma questão mais profunda aí. E em relação ao mal, respondendo, por que pessoas como ele morrem? Eu compartilhei o vídeo dele cantando, um dos louvores aqui, com uma amiga minha, né? Eu estava muito triste, compartilhei com ela, estava falando, né? Expressando meu luto. E ela ouviu a música e ela falou assim para mim: não faz sentido. O que ele está cantando e o que aconteceu com ele não faz sentido. Como quem diz, como alguém que ama tanto a Deus padece e morre? Como alguém que estava tão próximo e desejava tanto a Deus, um Deus que é tão bom, ele morre? Ela fez isso. E imediatamente eu respondi para ela: talvez foi justamente por esse motivo, porque ele estava cantando assim, porque ele era assim, que ele está próximo do Senhor agora. Porque ele era muito amado por Deus e ele amava muito o Senhor. E a Bíblia nos relata isso, história de homens que deram um testemunho que agradou ao Senhor, e o Senhor simplesmente falou: esse aqui não, esse aqui é bom demais, esse aqui não merece nem estar no meio, deixa eu trazer ele de volta. E a questão, irmãos, que não tem a ver com a bondade de Deus, porque nós não olhamos a bondade de Deus através das circunstâncias, nós olhamos a bondade de Deus através da cruz. Então, quando nós olhamos a vida do mal, nós temos orgulho, nós temos honra, nós temos tudo de melhor que um homem pode carregar aqui na terra. Então nós temos que nos alegrar e agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor pela vida dele, pela trajetória que ele levou e como o Senhor o guardou. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em 1 Coríntios, quero te convidar a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler do 1 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 13, 1 ao 8. Ainda que eu fale a línguas dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Aqui é Paulo nos ensinando sobre o maior legado que um homem pode deixar. O pastor falou aqui, realmente, materialmente você pode olhar para a vida do mal e não encontrar um êxito nos parâmetros mundanos. Mas se você olhar no aspecto espiritual, você vai ver uma riqueza, um tesouro enorme, coisas valiosas. E que eu vou falar, irmãos, honestamente, é muito raro encontrar um cristão como uma hoje. Dentro de todas as igrejas, é muito difícil achar. Dentro de todos os ministérios, é muito difícil achar. É um povo que Deus escolhe dentro de um povo. Pessoas que Deus marca dentro do seu próprio povo. Profetas, homens de Deus, guerreiros, soldados do anonimato, que Deus escolhe para marcar uma geração. Gente que não pode até não ter relevância diante dos olhos humanos, mas diante de Deus tem uma honra e tem um peso enorme. E nós, como igreja, precisamos reconhecer esses homens no nosso meio e aprender deles. Paulo nos ensina que
que ainda que nós tenhamos qualquer tipo de habilidade ou êxito, ainda que ainda que façamos a nossa maior entrega, entregando nosso corpo para ser queimado, de nada vale se não tiver amor. E quando a gente olha para a vida do mal, nós vemos um legado de amor. Ontem a gente estava lá e cada um teve a oportunidade de falar um momento que teve com o mal. Irmãos, é simplesmente fantástico. Porque eu falei, irmãos, assim, muitas vezes nós temos um relapso de bondade, de marcar a vida de alguém. E eu, olhando assim, tantas pessoas foram marcadas pelo mal, o que é especial para mim, para ele era rotina. Marcar gente. Eu falei, cara, como esse cara conseguia ser tão incrível assim? A minha sensação é que o Maurício era alguém incapaz de ferir outra pessoa. Você tem ideia do tamanho desse cara? Uma pessoa que é incapaz de ferir outra, que não tem poder de ferir outra, nem com a sua língua, nem com a sua mão, nem com a sua vida. Ele é incapaz de ferir outros. Será que nós olhamos para a nossa vida e podemos dizer, eu sou incapaz de ferir alguém? É muito difícil isso, irmãos. Nós precisamos estar muito cheios de algo, de Deus dentro de nós, para sermos incapazes de reproduzirmos uma maldade. E o Maurício era esse cara, olhando tantas vidas, as irmãs dando testemunho dele como ele era em casa, a tia, os amigos de infância, gente que estava próximo ali todo dia e foi marcada, todo mundo com algo para dizer sobre ele. Então ele deixou um legado. Ele deixou o legado mais precioso. Ele viveu com intensidade aquilo que mais importa: amar as pessoas. Alguém que sempre falou de Jesus com amor, com uma paixão, com um encargo, que você via que era o estilo de vida dele. Eu tenho certeza que Deus estava mais próximo do coração dele do que dos lábios dele. Nós podemos falar de Jesus, mas às vezes ele está muito próximo da nossa boca e está muito distante do nosso coração. Primeira Coríntios 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Maurício deixou um legado de amor na sua família, para os seus amigos, para cada irmão aqui, individualmente, experiências que nós tivemos com ele, momentos, né? Ontem os irmãos podendo compartilhar, os amigos compartilhando sobre momentos que tiveram com o mal, que marcaram a vida deles, e a igreja coletivamente. Fomos tão abençoados pelo Maurício. O que ele fez aqui, os irmãos que são do louvor podem falar muito mais do que eu, mas o que ele fez por nós aqui, como ele nos abençoou com a vida dele, com o dom dele. E tudo isso, irmãos, não tem a ver com uma capacidade. Você pode olhar ele e falar assim, ele não era o maior músico que existe no Brasil, mas ele era um ministro de adoração. Um cara que tinha um estilo de vida de adoração. Alguém que amou Jesus de verdade. E o fruto disso, e a prova disso, é que ele amava as pessoas. Quantas pessoas não disseram de situações que o Maurício estava em apuros, passando dificuldade, mas ele fingia que estava bem, só para poder demonstrar e só para poder estender a mão. Até nos últimos momentos de vida dele, ele estava mais preocupado com o que as pessoas estavam sentindo do que a angústia dele. Isso só um cara muito grande pode fazer. Só alguém que tem muita realidade com Deus. Desculpa, irmãos. Eu olho para a vida dele e eu de verdade, eu desejo ser como ele. Igualmente o Maurício. Eu amo o Senhor mais do que tudo na minha vida.
E eu olho para ele e eu falo, eu quero ser próximo ao Senhor como esse cara é. Quero que as pessoas um dia possam me ver como elas viram ele. Alguém que se parece tanto com Jesus. Algumas pessoas ontem mencionaram que o Maurício é a pessoa mais parecida com Jesus que elas conheceram. Não existe título maior do que esse. Não existe honra maior do que essa. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com o Maurício é um legado de amor. Para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos individualmente, para a igreja coletivamente. Um estilo de vida de alguém que não está pensando em si mesmo, não está pensando em benefício, mas alguém que ama o Senhor. Isso serve de confronto, irmãos. E eu sempre falo sobre isso. O maior propósito da sua vida não é que você tenha êxito material, natural, social, financeiro. Quando nós olhamos o tamanho de alguém, a gente não usa esses parâmetros para medir. A gente olha o quanto ele ama a Deus. Talvez para muito coach hoje, a vida do Maurício era completamente irrelevante. Obrigado. Mas esses homens não sabem nem o que falam. Porque foi um gigante no seu legado. O segundo ponto que nós aprendemos com o Maurício é dizer sim para Deus. O pastor abriu aqui para a gente momentos de dificuldade. Sabemos que o Maurício passava suas tribulações, tinha suas dificuldades, como muitos têm. Sabemos que quem era próximo sabia que ele tinha dificuldades na vida, de maneira geral. Não simplesmente por ter sido órfão muito cedo. Mas ele disse que ele decidiu dizer sim para Deus. E nós vimos isso na vida dele. Lá em Mateus, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Versículo 18 ao 20. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Dizer sim para Deus, deixar as nossas redes, deixar os nossos sonhos pessoais, deixar os nossos problemas, deixar as nossas crises, os nossos motivos, tantas desculpas que nós damos para deixar de seguir a Deus. As nossas frustrações, talvez seja uma frustração financeira, uma frustração emocional, uma frustração conjugal, uma frustração familiar. A gente é especialista em arrumar desculpa. A gente é especialista nisso. Mas o Maurício disse que não existe barreiras para que a gente diga sim para Deus. Mesmo com tantas dificuldades, ele disse sim para Deus. Eu lembro quando o Maurício chegou no nosso meio, a gente estava no encontro. E eu me sinto ainda mais privilegiado, irmãos. Eu tive a oportunidade de passar aquela primeira madrugada conversando com o Maurício. E olha que eu sou um cara que tem um sono. Quem me conhece, que na hora que me bate o sono, eu caio que nem pedra em qualquer lugar. Mas eu passei a madrugada inteira conversando com ele. Daquele encontro, eu sabia que ia ter que acordar cedo. E eu lembro assim claramente o olhar do Maurício sem abrir um pio, olhando para mim, falando tudo que eu falava para ele. Eu falei: Maurício, Deus tem sonhos na sua vida, Deus quer resgatar a sua vida, Deus quer te usar. E eu lembro claramente ele olhando para mim. Tem até uma foto minha com ele abraçado, que depois eu fiz questão de orar por ele. E ele tá com o zoião arregalado assim, que é bem o jeito dele. Ele tá com o zoião arregalado assim, ó, como quem tá fingindo que não tá sentindo nada, mas as lágrimas estão escorrendo, porque por dentro Deus estava falando com ele. E eu lembro claramente, naquele momento era Deus chamando ele para largar as redes.
E eu me sinto privilegiado de poder ter sido parte daquele momento, estar ali, ter visto essa trajetória dele desde o início. Não desde o início da vida dele, mas desse momento, dessa fase que Deus o levantou e o chamou. E nós vemos o estilo de vida do Maurício realmente como alguém que decidiu dizer sim para Deus. E hoje nós estamos falando dele, porque todos os dias ele decidiu dizer sim para Deus. Diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, eu quero te dizer que a única coisa que Deus espera de você é que você diga sim para Ele. E você tem essa oportunidade agora de permitir que o Senhor reescreva a sua história. Eu não lembro exatamente qual foi o ano que o Maurício chegou, eu acho que foi 2015, 14, talvez 15, né? 2015. De 2015 para cá, o Maurício permitiu que o Senhor reescrevesse a história dele. Em 6 anos, o Senhor fez coisas fantásticas na vida dele. E hoje, ele está sendo lembrado aqui com um legado fantástico que o Senhor permitiu. Quem conhece o Maurício há mais tempo pode dizer ainda melhor sobre o testemunho de vida dele. Alguém que estava afundado, que usava drogas. Eu não conheço muito do passado dele, mas ele havia me comentado, no primeiro dia que eu conheci, ele me contou um pouco da história dele. Mas eu posso dizer desses 6 anos que nós estamos aqui, quase 6 anos que ele passou aqui com a gente. Um cara incrível. Tem gente que fala que depois que a pessoa morre vira herói, né? O Maurício já era um herói, nós só estamos reconhecendo ele aqui. Não é verdade? Nós só estamos reconhecendo ele aqui. A gente não está abafando os defeitos dele, mas é porque ele era um cara fantástico. E nós podemos aprender com a vida dele. Então, esse segundo ponto é dizer sim para Deus. Diga sim para o Senhor. Não permite que as tribulações, que o medo, que a frustração, que a mágoa, que o rancor te tiram da presença de Deus. Não permita isso. Talvez você foi muito ferido por alguém, por um amigo, por um irmão, pela sua família, por alguém dentro da igreja. Talvez uma frustração muito forte na sua vida te impede de dizer sim para Deus. Mas se você disser sim para Deus e confiar no Senhor, a Bíblia diz que você é como o Monte Sião, que não se abala. Nada pode te abalar se você dizer sim para Deus. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso significa, eu posso enfrentar qualquer tribulação, mas nada pode me abater, nada pode me abalar. A Bíblia também diz que aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como águia. Sabe o que isso significa? Eu olho para a vida do Mau, diante da tribulação, imagina aquele caos ali embaixo, Deus levanta ele com asas para sobrevoar sobre as tribulações. Imagina a terra em caos e você arruma um jeito de voar e sair daqui. Você vai se sentir seguro. É assim que Deus faz conosco. A nossa vida pode estar um caos, mas se nós confiamos no Senhor, Ele nos levanta. Nós subimos com asas, como águias, e nós ficamos só lá de cima, contemplando com o Senhor, enquanto Ele trabalha nas nossas vidas. Confie no Senhor, diga sim para Ele. O terceiro ponto é um testemunho que agrada a Deus. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sabe qual é a história de Enoque? A gente não vê o nome de Enoque como a gente ouviu o nome de Abraão, como a gente ouve o nome de Moisés, de Isaías, de Samuel, de Davi, de Salomão. A gente não ouve muito, né? Dificilmente você ouve uma pregação sobre Enoque. Mas o relato da Bíblia sobre Enoque é que era um homem que andou com Deus e já não era. As pessoas são conhecidas por várias coisas. Por uma habilidade que ela tem, por um dom que ela tem. Mas Enoque foi conhecido só porque andou com Deus.
E o nome dele foi para a Bíblia. Alguém olhou para a vida do cara e falou assim: esse cara andou com Deus, vou falar dele. Ele andou com Deus e já não era. E nós olhamos para a vida do Maurício, nós podemos falar: Maurício andou com Deus. E já não era, porque ele deu um testemunho que agradava a Deus e Deus o tomou. Ele deu um testemunho que agradava a Deus. Isso é impactante para a nossa vida. Dar um testemunho que agrada a Deus. Não tem a ver com conquistas, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com dons. Um testemunho que agrada a Deus. Uma vida inteira limpa diante de Deus, pura. Não quer dizer que o Maurício não tinha pecado. Obviamente que ele tinha. Mas era um coração rendido diante do Senhor. O Maurício deixou para nós um testemunho que agrada a Deus. E é por isso que nós estamos falando dele hoje aqui. Porque nós olhamos para a história dele e vemos um modelo a ser seguido. Um testemunho que agradou ao Senhor. Ele não foi conhecido no mundo. Ele não teve uma expressão ministerial. Ele não saiu nas grandes mídias. Ele não teve milhões de visualizações no YouTube. Ele não tinha milhões de dinheiro na conta. Ele não tinha vários dos pré-requisitos que nós naturalmente olhamos e associamos ao sucesso de alguém. Ele não tinha isso. Maurício tinha um testemunho que agradava a Deus. Só isso. Um testemunho que agrada a Deus. No enterro dele, quando ele estava descendo, né? E a gente aplaudiu ali depois. E eu não vou falar que foi uma visão espiritual, mas eu fiquei imaginando a gente aplaudindo o Maurício indo e o céu aplaudindo ele voltando. A gente reconhecendo um grande homem indo embora e o céu reconhecendo um grande homem voltando para casa. Os anjos louvando a Deus por conta de um homem que deu um testemunho. Ah, irmãos, eu quero ser como Maurício. Ainda mais, só reforçou em mim o meu amor por Deus. Quando eu estive no enterro dele, eu falei: eu só quero ser reconhecido como um homem que amou a Deus, só isso. Eu luto para isso, eu luto. Só para amar o Senhor mais do que tudo na minha vida. E eu vi a história do Maurício e eu falei: eu desejo isso. Não é uma honra para mim, até porque eu nem vou estar mais aqui se vocês aplaudirem no meu enterro. Então não é uma honra para mim, mas é reconhecendo o valor de algo que é muito poderoso. O homem que foi recebido no céu com festa, com alegria. O quarto princípio que nós aprendemos com a vida do Maurício, quero ler com os irmãos lá em Mateus 20, abra sua Bíblia, Mateus 20, 25 ao 28. Mateus 20, do 25 ao 28 diz assim: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se o importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o quarto princípio que nós aprendemos com a vida do Maurício, é o quarto e último. Nós aprendemos que o maior é o menor. E é realmente contraditório. Nós olhamos para o Maurício, ele tão grandão. O Maurício era um grandão, mas ele era o menor. A gente olha ele grandão fisicamente, mas era menor porque ele nos servia, porque ele nos amava, ele sempre colocava o outro em primeiro lugar, mas ele também era um grandão espiritualmente. Ele era maior.
Aqui o que Jesus ensina, né? Ele falou, olha, tá vendo esses governadores, essas pessoas que exercem poder, influência e têm o respeito? Vocês olham para essas pessoas e vocês veem poder e vocês podem até admirar. No reino dos céus não é assim. O maior é o menor. Por isso que eu falei, irmãos, uma pessoa famosa morreu aqui. E muitas pessoas podem olhar essa pessoa como grande pelo sucesso que ela fez. Aqui ele é grande. O Maurício aqui poderia ser pequeno, mas lá no céu ele é grande. Lá no reino dos céus, o Maurício é grande, porque aqui ele foi o menor, mas lá ele é gigante. Ele foi muito pequenininho aqui, mas no reino dos céus ele foi gigante. Isso que nós aprendemos na nossa vida. Nós pedimos tantas coisas para Deus, pedimos êxito, sofremos quando o Senhor não nos dá algo, nós choramos e às vezes até deixamos do Senhor porque Ele não nos dá uma coisa que nós gostaríamos. E quando a gente olha para a vida de alguém como Mau, que amou o Senhor, mesmo não tendo recebido tantas coisas que nós pedimos, que amou o Senhor, mesmo tendo passado por algum tipo de privação em sua vida, isso nos confronta, isso deve nos confrontar. Confrontar a nossa vida, confrontar os nossos sonhos pessoais. E nos levar a dizer sim para Deus. Dizer sim para Deus é viver os sonhos de Deus. Dizer sim para Deus não é aceitar que o Senhor realize os nossos sonhos. E eu quero que você saia daqui essa manhã refletindo nisso. Deus, Ele não é um detalhe da sua vida. Ou Ele é tudo ou Ele não é nada. E eu tenho o prazer de dizer, eu caminhei com alguém que Jesus era tudo na vida dele. Eu caminhei com alguém cuja vida Jesus não era um detalhe, não era a fórmula do sucesso, não era o segredo do êxito, era tudo na vida. Você pode ter vindo aqui nesse domingo buscar o Senhor como só um detalhe, como alguém poderoso que pode fazer algo pela sua vida, resolver o seu problema financeiro, resolver o problema no seu casamento, resolver o seu problema emocional. Mas eu quero te dizer, o Senhor é muito mais do que isso. Ele não é um detalhe na sua vida. A Bíblia diz que Ele é tudo em todos. Dizer sim para Deus é entregar a nossa vida diante dEle e que a nossa vida seja um altar de adoração para Ele. Não tem a ver com a realização do meu sonho. Eu não sou feliz em Deus porque Ele realiza o meu sonho. Eu sou feliz em Deus porque Ele realiza o sonho dEle em mim. E nós precisamos buscar isso na nossa vida. Irmãos, os tempos difíceis, eles fazem homens fortes. Os tempos fáceis fazem homens fracos. É uma frase conhecida, mas essa é uma verdade. O tempo de crise faz uma igreja forte. O tempo de tribulação faz uma igreja se reavivar. É um tempo, irmãos, para sermos reavivados. É um tempo que Deus nos conclama a orar e ser crente de verdade. Entendeu? É parar de dar as nossas mesmas desculpas para não andar com Deus. Ah, Deus, mas isso. Ah, mas Deus não fez isso na minha vida. Ah, não, mas será que Deus é bom ou não? É um tempo de dizer sim para Deus. Como o pastor falou, eu não presenciei isso. Foi uma conversa pessoal do Maurício com o pastor. Mas a gente olha isso na vida do Maurício. O Maurício disse, pastor, eu decidi dizer sim para Deus em tudo. Irmão, você acha que o Maurício não tinha motivo para dizer não para Deus? Naturalmente, ele poderia dizer não para Deus, mas ele escolheu dizer sim. Mas são histórias como essa, de homens como esse, que a Bíblia até diz que a terra não é nem digna. E para a gente finalizar, uma das coisas que os amigos dele disseram, que numa conversa assim, qualquer, o Maurício falou assim, eles falaram que estavam na rua, e o Maurício falou assim, eu quero trabalhar para minha coroa ser bem grande. Eu quero ter uma coroa maior do que eu lá no céu. Eles falaram. Reproduzindo a fala do Maurício.
Esse é o desejo de um verdadeiro cristão. Almejar aquilo que vem do céu. Eu aprendo com o Maurício que o meu desejo não é que a minha vida seja exposta como êxito para vocês olharem para a minha vida e falar: uau, que cara fantástico, olha o tanto de coisa que ele tem, olha o tanto de coisa que ele faz. Eu só quero ser capaz de enfrentar os meus fracassos e continuar amando a Deus. Me desculpa, irmãos. Esse é o mais precioso. Isso é o mais importante que um cristão pode levar. Para fechar esse momento, irmãos, nós temos uma oportunidade ainda de participar do galardão do Maurício. Que a Bíblia diz que nós podemos participar do galardão dos homens através de investirmos na vida dele. Eu não quero citar grandes motivos para vocês. Não quero te influenciar emocionalmente para que você faça nada. E isso seria inaceitável se você fizesse. Mas vocês sabem que o enterro, essas coisas, tudo que envolve, tem custo. Por mim, eu falo sem demagogia. Se precisasse pagar, eu pagava. O pastor também pagava. Mas é injusto com vocês não permitir que vocês participem disso. Então nós vamos dar a oportunidade para que toda a igreja participe do galardão do Maurício. Teve custo, mas isso é o de menos, isso é relevante, como eu disse, irmãos. Eu não teria problema nenhum em fazê-lo sozinho, se necessário, por honra a esse homem. Pastor também não, eu sei que vários irmãos também não, mas aqui é uma oportunidade que nós temos como igreja de honrar o galardão dele. Então nesse momento nós vamos fazer uma oferta para cobrir esses custos que teve o enterro do Maurício. Não estou fazendo nenhum apelo emocional, já disse. Não precisa. O Marcão falou aqui que dinheiro não é a questão. É simplesmente te dar a oportunidade de participar do galardão desse cara, de honrar a vida dele, de louvar a Deus. Porque Deus colocou no nosso meio um homem como ele, que nos ensinou tantas coisas. Então você que gostaria de participar, separa a sua oferta. Nós vamos tirar esse momento específico, é uma oferta alçada especificamente para cobrir os gastos com o enterro do Mau. Tá? De repente, se você não tem agora, depois você pode procurar o pastor, a conta da igreja, enfim. Se você sentir de Deus de ir além disso, de fazer alguma outra coisa, fique na sua dispensação. Amém? Os irmãos vão... Tem alguém com maquininha? Os irmãos vão estar ali atrás com maquininha. Quero te convidar a se colocar de pé para a gente orar. Quero chamar os irmãos da banda. Irmãos, a maquininha vai ficar depois lá no fundo também, sozinho. De repente, se você quiser depois você fazer lá sozinho, você faça, irmãos. Como nós falamos aqui, não está nada relacionado com uma questão financeira. É uma questão de honra mesmo. Feche os seus olhos. Quero orar. Se volte para Deus agora. Não quero fazer desse momento um momento triste, de saudade, mas esse é um momento de alegria.
Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Ó Deus, é um momento ímpar para nós. É um momento que, ao mesmo tempo que é difícil, Pai, é um momento que nós te louvamos pelo privilégio de aprendermos coisas profundas em relação ao Evangelho. Deus, eu te louvo, porque aqui, Pai, nós temos vivido coisas incríveis. Deus, que o teu poder, que a tua palavra, a tua verdade penetre em cada coração aqui essa manhã. Que nós não saímos daqui iguais, Pai, mas saímos diferentes do que entramos. Que possamos sair daqui, Senhor, dizendo sim para o Senhor. Assim como o Mau fez na vida dele, Pai. Nós queremos dizer sim para o Senhor, para tudo em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nos tira desse marasmo espiritual, nos tira, Pai, dessa frieza espiritual, dessa indiferença, Senhor. Ó Deus, mas coloca a mensagem da eternidade no nosso coração, nos chama, Senhor, para te seguir, e nós largaremos as nossas redes, nós queimaremos os nossos barcos. Ó Deus, nos chama para te seguir, que nós diremos sim para o Senhor em tudo na nossa vida. Ó Deus, que essa mensagem traga impacto ao coração dos meus irmãos, traga impacto a nós, Pai, como igreja. Deus, que seja um divisor de águas nas nossas vidas esses dias, Pai. Que esses dias, Pai, nos aprofunde no Evangelho. Que esses dias nos aprofunde no relacionamento com o Senhor. Que esses dias, Pai, nos levem ao amadurecimento espiritual. Nos aprofunde, Pai, na capacidade de amar e na incapacidade de ferir outros irmãos. Oh Deus, temos tanto a aprender através dos princípios que foram compartilhados essa manhã. Deus, te louvamos, Senhor. Te louvamos pela oportunidade que como igreja tivemos de conhecer a história do Maurício e sermos marcados por ela. Te louvamos, Senhor, porque através da vida dele nós pudemos, Pai, te enxergar um pouco mais. Te louvamos, Senhor, porque olhamos para ele e te vimos, Senhor. Ó Deus, a nossa oração agora é que o Senhor derrame essa unção sobre a tua igreja. Deus, derrama essa unção de amor, essa unção de paz, essa unção de pureza, essa capacidade de dizer sim, de enfrentar as dificuldades. Ó Deus, derrama sobre a tua igreja um amadurecimento espiritual. Derrama a tua igreja, Pai, essa honra, essa glória, esse poder, Senhor, que havia sobre a vida do Maurício. Deus, compartilha sobre nós, traga essa porção ao nosso coração. Deus, nós não queremos mais dar desculpas para o Senhor. Deus, nós queremos pegar o nosso fracasso e entregar nas suas mãos, para que o Senhor transforme as nossas maldições em bênção, para que o Senhor faça, Pai, com que as nossas feridas virtam, Senhor, cura para outras pessoas, para que o Senhor use a nossa incapacidade, para que o Senhor use o nosso fracasso para trazer êxito para a vida de outras pessoas. Senhor, usa as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar essa canção, eu queria dizer aqui, através de todos os meus amigos aqui da banda, que o coração do Maurício era que havia um povo que de todo o coração servisse a igreja com tanto amor e carinho. Eu estava conversando com o pastor esses dias e eu orei no meu trabalho chorando, porque eu sinto muita saudade dele. E eu falei: Pai, traz o Sapequinha de novo, que era assim que ele nos chamava. Traz o Sapequinha de novo, que eu tô com saudade dele, Pai. Mas o pastor disse algo: nós não podemos ser egoístas, ele já cumpriu o propósito dele aqui. Ele era meu amigo de vigílias e essa canção não poderia faltar dentro dessa vigília. Então você que sabe cantar essa canção, cante comigo. Que o meu pensar, que o meu falar, que o meu agir sejam para ti. Que a intenção do coração transforme o meu coração, Senhor.
sonda e me livra de mim mesmo, me tira do caminho da injustiça, sonda e me livra de mim mesmo, me tira do caminho da injustiça, e te servir, fazer pra tua glória. Eu sei que muito mais tu tens para minha história. Eu vou te obedecer, sacrificar meu eu, minha vida honre o teu nome, ó Deus. E se o povo que é meu orar, se arrepender, perdoarei e os ouvirei do céu. Eu curarei feridas, eu sararei a terra. Se me clamar, eu moverei os céus. Te servir e te servir, fazer pra tua glória. Para minha história, eu vou te obedecer, sacrificar meu eu, minha vida e o teu nome, ó Deus. Que o meu pensar, que o meu falar, que o meu agir sejam para ti. Esse era o coração do mal. Que a intenção do coração transforme o meu coração, Senhor. Sonda e me livra de mim mesmo, me tira do caminho da injustiça. Sonda e me livra de mim mesmo, me tira do caminho da injustiça. Vamos cantar com a família agora de servir. Por te servir, fazer pra tua glória. Eu sei que muito mais tu tens para minha história. Eu vou te obedecer, sacrificar meu eu, e minha vida honre o teu nome, ó Deus. Te servir, fazer pra tua glória. Eu sei que muito mais tu tens para minha história. Eu vou te obedecer, sacrificar meu eu, e minha vida honre o teu nome, ó Deus. Obrigado, Mal, te amamos. Muito obrigado. Faça assim com suas mãos. Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus, pela vida de homens que, como diz lá em Hebreus, não eram dignos, Senhor, de viver aqui nessa terra, mas por algum motivo o Senhor escolheu eles para viver no nosso meio, para nos ensinar, Jesus. Jesus, eu não quero que você nos dê mais Maurícios, mas faça de nós mais parecidos com Ele, Jesus.
Doce Espírito Santo, eu declaro sobre a vida da tua igreja um renovo, Espírito. Um renovo, Senhor, de força, de ousadia, de entrega, de amor. Dizer sim para você, Jesus, talvez seja a atitude mais difícil das nossas vidas. Mas eu quero convidar você que está aqui. Se você quer dizer sim para Deus, se você quer dizer sim para Jesus em tudo que Ele te pedir, eu gostaria de chamar você aqui na frente. Pensa bem aí. Pensa bem se você quer dizer. Talvez você não vai ser um sucesso para o mundo, mas como disse o Diego, nós aplaudimos o Maurício aqui indo embora, e o céu o aplaudiu chegando. Se você quer ser aplaudido pelo céu, quer dizer sim para Deus, vem aqui na frente. Dê um passo. Dê um passo. Diga aquilo que o Senhor quer ouvir da sua vida. Ele criou você para ser um espelho, como Maurício foi para nós aqui. Um espelho de Cristo. Eu tenho certeza, vão vir dias difíceis. Vão vir coisas para querer arrancar você desse propósito. Mas nós temos a quem enxergar. Nós temos o Maurício, nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus para enxergar. E eu quero orar por você, Espírito Santo. Um dia Pedro negou você, Jesus, mas você resolveu ir até a praia e assar um peixe para Pedro, e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse sim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Isso é o que os meus irmãos estão fazendo, Jesus. Eles estão dizendo sim, como Pedro disse. Embora a vida de Pedro não nos mostre realizações pessoais, mas mostre a tua glória, Jesus. Nós somos inspirados pelos discípulos do Senhor: Pedro, Tiago, João, Paulo, Timóteo, Maurício. Eis aqui aqueles que estão dizendo sim para você, Jesus. A tua igreja está dizendo sim para tudo que o Senhor quiser, Jesus. É um preço alto. Por isso, Espírito Santo, ajude-nos. Ajude-nos, Espírito. Mesmo no dia mau, no dia que nós podemos dizer não, negar o Senhor, nós lembremos desse dia que nós dissemos sim. Porque a glória que nos espera é muito maior da glória que nós vivemos aqui. Faça assim com suas mãos. Jesus, eu despeço os meus irmãos, sabendo certo de que cada um de nós foi chamado para um propósito, de que o Evangelho, a boa notícia, de que nós falamos aqui da vida do Maurício, nós não estamos tristes por onde ele está, mas nós estamos felizes por onde ele está. Nós estamos tristes pela saudade, e esse é o Evangelho. Jesus morreu para que nós tenhamos vida, uma vida eterna, uma vida de abundância, onde casas foram feitas lá no céu nos esperando. Mas há tantas pessoas, Senhor, ao nosso redor, de que precisam ouvir o Teu Evangelho, a boa notícia da salvação. Eis-nos aqui, Jesus. Eis a Tua igreja aqui, Jesus, para dizer a boa notícia, para espalhar a boa notícia. Eu declaro que você vai ser usado pelo Senhor como você nunca foi. E a alegria que você espera receber, a alegria que você tenta buscar em relacionamentos, em pessoas, em coisas, o Senhor Jesus vai dar para você à medida que você entrega, à medida que você diz sim, à medida que você abre a sua boca, que o seu coração se enche dele e anuncia as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho é: Jesus nos perdoou, Jesus ressuscitou,
E nós temos uma garantia agora da salvação eterna. Eu declaro uma semana extremamente abençoada sobre a sua vida. Que o favor dele alcance você em todas as áreas, lá do seu íntimo, do mais profundo até o exterior da sua vida. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje, amanhã e até a consumação do século. Vá em paz. Que o Senhor Jesus abençoe você.